Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos visita. Seja muito bem-vindo. Peço que você tome o seu lugar, por favor. Graças a Deus, ainda há muitos lugares lá atrás. Diferente de ontem, que não tinha meio lugar, nem um quarto de lugar. É com muita alegria que nós vamos, nessa noite, poder ouvir e ver e também participar aqui desse musical, do coral da nossa igreja, e também da orquestra e do teatro. E tudo que você vai ver e vai ouvir aqui nesta noite, fala sobre a mensagem mais importante que o ser humano precisa ouvir, que é a mensagem do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então, neste momento, não é simplesmente uma apresentação, mas é um culto de louvor e de gratidão a Deus. Por isso nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e juntamente comigo orar e pedir a bênção de Deus, a bênção do nosso Deus sobre o coral, sobre a orquestra, sobre o teatro, tudo aquilo que vai ser feito aqui nesse momento, nesta noite. Mais uma vez eu quero agradecer a você que nos visita nesta noite, você que é membro de alguma igreja aqui da nossa cidade ou de outra cidade, você que foi convidado por amigos, pessoas daqui da nossa igreja, e você também que talvez não pertença a nenhuma igreja, você também é muito bem-vindo aqui nesta noite em nossa igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque neste momento nós estamos diante de Ti, Pai, em culto, em louvor e adoração ao Teu nome. Queremos suplicar as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre o nosso coral, sobre a orquestra, sobre músicos, instrumentistas, regente, cada pessoa, ó Pai, que está aqui nesta noite prestando esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Sabemos que o Senhor tem conduzido a vida de cada um deles, Pai, durante todos esses meses de ensaio, e agora, quando eles vão apresentar para nós este musical, que o Senhor, Pai, conduza cada parte desse musical. E que todos nós estejamos atentos, ó Deus, à mensagem musical que será transmitida, a pregação, a proclamação das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pelo Natal. Natal que é o nascimento de Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que nós estávamos nas trevas, mas Cristo é a luz do mundo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus conosco, Ele veio a este mundo, Deus encarnado, o Salvador divino humano, para redimir, para nos resgatar dos nossos pecados. E nós dedicamos e consagramos tudo o que será feito aqui neste momento, e oramos, suplicando as Tuas bênçãos e já agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
muitos anos, o nosso povo tenta obedecer às leis de Moisés. Parece que nunca conseguiremos parar de errar. Avós, pais e filhos chegam aqui no templo com seus cordeiros, e muitas gerações antes deles já entregavam sacrifícios e tentavam ser perfeitas, mas sofriam na interminável prisão da lei. A cada pecado, um sacrifício. Quanto sangue derramamos! Mas como disse Isaías, da parte de Deus, o Redentor virá a Sião aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados. Quando virá o nosso Salvador, nós precisamos que Ele venha. Por favor, Deus, precisamos que venha agora. Choram-se
Você encontrou José? Encontrei. Ele estava no templo do sacrifício. Um sacrifício sem fim. Ali é impossível de ser seguida. Eu sei, mas você contou a ele aquilo que me disse? Sabe o que ele me disse? Que também adoraria ter um filho homem. Tenho certeza que todo carpinteiro gostaria de ter muitos filhos. Então, não importa quantos filhos tenhamos, mas gostaria que um deles tivesse os meus olhos. Ele deve ter ouvido isso em algum lugar. Ou ele simplesmente ama os meus olhos. É que os seus olhos são puros e profundos e proclamam a sua devoção ao nosso Deus. Posso eu chamá-lo filho?
meu filho e Salvador. Tudo que o anjo me disse gira em minha mente. É tudo tão impressionante e é tão divino. Ser Pai, que no teu reino venha, meu filho e Salvador. Meu filho e César Augusto. O censo haverá por todo o império, todo homem deverá com a família a Natal voltar. Lá se registrará e se não concordar, será levado para a prisão, o que preferirá. Não vamos decidir, apenas confiar na promessa que o Senhor está conosco.
Senhor. Minha esposa está para dar à luz. Não há lugar, não há espaço. Ela dará à luz essa noite, por favor, entenda. Eu entendo perfeitamente. Agora quem tem que entender é o Senhor. Não há lugar. José, vamos embora. Mas, Senhor, esse bebê é especial. Olha aqui, não importa. Nem que esse bebê fosse o Messias. Eu já disse, não temos lugar. Não há lugar para ele, não há espaço. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Minha querida amiga, saúda no nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que tem me agraciado, permitindo que eu desse luz ao meu primeiro filho e nosso Salvador Jesus. Meu coração exulta em alegria quando penso que Ele é o Messias que temos esperado para a nossa libertação. Infelizmente,
não havia lugar nas hospedarias, mas um hospedeiro foi gentil e nos ofereceu o seu estábulo para passarmos a noite. E ali Jesus nasceu. Os lençóis que você lavou antes de partirmos serviram para envolver o bebê. Muito obrigada. Como não havia cama, o Filho do Deus Altíssimo passou sua primeira noite em uma manjedoura, você acredita? Nós tivemos muitos visitantes. Ah, minha amiga, ele é um bebê tão lindo. Tenho certeza que você está curiosa para saber se ele tem os meus olhos. Sinto muito, mas você terá de esperar até vê-lo. Com amor e carinho, Maria. Ah, minha amiga, eu daria tudo para estar com você naquele momento. Que noite aquela! Eram 2 da madrugada e eu estava pastoreando as ovelhas, cuidando enquanto elas dormiam. O céu estrelado e a atmosfera curiosamente calma e tranquila. Foi quando eu senti, como um vento, balançando entre as folhas das oliveiras, como se te dissessem algo e sussurrasse algo para mim. Eu olhei para as ovelhas e elas sentiram, e também acordaram e olharam para o céu. E então eu também olhei para o céu e vi, e lá estava ele, um anjo do Senhor, brilhando como uma tocha incandescente no céu, que me disse: não tenha medo, porque eu trago boas notícias. Instantaneamente, o céu começou a se encher, como anjos cantando e trazendo as boas novas que vêm do céu.
para nós um filho é dado, para nós um filho é dado, e seu nome será Rei dos Reis, Salvador, maravilhoso, Príncipe da paz, o nosso Deus.
Que homens são esses que fazem aqui? Gastam meu tempo, eu sou o rei. Podem ter vindo trazer oferta a mim, e por fim, vem a mim com louvor adorar. Então, vieram a Jerusalém. Por favor, me ajudem também a entender por que em caravana vem pra verem o grande rei de Israel. Uma estrela guiou o nosso caminhar. Ela vai nos revelar o rei dos judeus. Você sabe onde ele está? Você sabe nos dizer? Para que o adoremos. Como assim? Reinam glória sem fim. Só a mim, a mim, a mim. Mas não. Se me disserem onde essa criança está, poderei com este novo bebê rei acabar. E então nenhuma única dúvida haverá que Herodes é rei. Então, estive com escribas a falar, sacerdotes Belém a identificar. Efrata é o local em que irão encontrar o bebê que estão a procurar. Pois então deem ouvido, sim. Quando acharem, retornem a mim, para que eu também possa adorar. Sim, adorar.
Você ouviu isso, filho? Homens sábios, reis, vindos de longe para adorá-lo. Pastores de ovelhas estiveram aqui também. E anjos, nobres e celestiais, homens e celestiais, todos celebram que Deus escolheu este momento para dá-lo a nós. Deus escolheu este momento para dá-lo a mim. Quem sou eu para ser a mãe do meu Salvador? Para dar a luz ao Messias, que me libertaria do sacrifício de cordeiro pelo meu pecado. Como você fará isso, meu pequenino, meu pequeno cordeiro? Porque é certo que somente um rei é capaz de pagar o preço de uma prisioneira como eu e me libertar. Porque você é o Rei Altíssimo dos céus. Eu sempre imaginei que teria um filho, mas eu nunca imaginei um rei. Bem lá no fundo de seus corações, papais acreditam que seus filhos serão qualquer coisa que sonhem ou desejem ser. Mas como imaginar um rei? Pastor, professor, talvez será também pescador, velejando no mar, talvez carpinteiro pudesse ser. Mas como imaginar um rei? Luz gloriosa preenchia o ar e anjos cantavam também que o mundo agora diferente será. Ele é quem iremos proclamar. Um dia um anjo em meu sonho falou que algo especial traria pra mim os melhores presentes. Pensei em ganhar, mas como imaginar? Como imaginar? Como imaginar um rei? Ele é o rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nascido para libertar-me. Nascido para libertar-me. Nascido para libertar-me. Nascido para libertar-nos. O mesmo Deus que falou, haja luz no princípio, enviou seu plano divino em movimento. Seu plano de nos salvar. Seu plano de nos resgatar. Para o nosso bem. Orei para que meu Salvador viesse. Todos nós oramos por muitos e muitos anos. E agora ele respondeu. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui.
drama revelou-se a plateia de anjos em total comoção. O censo, a manjedoura, viajantes cansados, o palco já pronto ficou. Com suas asas dobradas, os anjos adoraram. Deus sussurrou: eu te amo, meu filho. Jesus tirou a coroa, desceu do seu trono, disse: Pai, faze como tu queres. A hora virá do unigênito de Deus nascer como a luz, destronando a aflição. Foi das ruas lá do céu para o estábulo em Belém, onde a estrela iluminou o bebê. Disse Deus a Gabriel com muita alegria: traga as trombetas, as trompas e as cordas. Conte aos sábios, aos pastores e a todos que ouvirem, devem todos os anjos louvar. Encha os céus com suas vozes e cante. Cante, cante ao Senhor, louve ao Rei. Vamos cantar. Cante, cante louvor, adore ao Senhor. Cristo alegria, Cristo alegria. Cante, cante ao Senhor, louve ao Rei. Vamos cantar. Cante, cante louvor, adore ao Senhor. Cristo alegria, Cristo alegria. Cante, cante ao Senhor, louve ao Rei. Vamos cantar. Cante, cante louvor, adore ao Que bênção. Vocês acabaram de aplaudir, eu acredito, os atores, as dançarinas, a dançarina, o coral, a orquestra. Mas vamos aplaudir agora o aniversariante de uma forma mais entusiasmada, ainda em pé. Vamos lá! A Jesus Cristo, Rei dos Reis, toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Ao Senhor.
somente a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Podemos assentar. Maestro Robson, coral, orquestra, músicos, dançarinos, pessoal do teatro, vocês que trabalharam nos bastidores e estão trabalhando agora, muito, muito, muito obrigado, do fundo do nosso coração. Eu, como pastor, estou muito agradecido por me ajudar a trazer neste Natal essa mensagem tão importante, nos lembrando que Natal é mais do que aquilo que a sociedade promove. Natal é Jesus, o Rei dos Reis. Natal é Jesus, o libertador. A ênfase, se você prestou atenção, é que Jesus liberta. Jesus liberta, Ele veio ao mundo para nos salvar, nos redimir, nos resgatar, nos libertar do nosso pior problema. O problema básico, estrutural, que cria todos os outros problemas. O anjo foi bem claro, ele disse para José: José, o seu filho se chamará Jesus. Por quê? Porque ele libertará o seu povo do pecado. José, o seu filho se chamará Jesus, porque ele libertará o seu povo de uma droga, de uma porcaria, de uma praga chamada pecado. Alguém disse o seguinte: se o nosso maior problema fosse falta de diversão, Deus nos enviaria um humorista ao mundo. Deus enviaria talvez um produtor de shows e eventos. Se o nosso pior problema fosse ignorância, Deus teria enviado ao mundo um professor, um pedagogo. Se o nosso maior problema fosse financeiro, Deus teria enviado ao mundo um economista, um guru das finanças. Se o nosso pior problema fosse saúde física, Deus teria enviado a este mundo um médico, um terapeuta. Mas como o nosso maior problema chama-se pecado, e eu sei que alguns de vocês não entendem isso, espero que Deus, o Espírito Santo, use essa palavra aqui hoje à noite, para mostrar para você que o seu pior problema chama-se pecado. Como o nosso pior problema chama-se pecado, Deus então enviou um redentor, um resgatador, um salvador capaz de nos libertar do poder do pecado. O que é pecado? Infelizmente, dentro das próprias igrejas, tem gente que tem uma noção equivocada, pobre, pequena, acerca do que é pecado. 1 João, na Bíblia, 1 João 3, capítulo 3, versículo 4, define muito bem: pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, revelam o coração de Deus. Resumindo esses 10 mandamentos, é o seguinte: você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo, e você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Por quê? Porque estamos infeccionados, contaminados com uma porcaria chamada pecado, que nos torna egocêntricos, que nos torna desejosos de sermos adorados. Logo, quando você peca, você ataca o coração de Deus, o caráter de Deus. Toda vez que você age de forma egocêntrica, egoísta, toda vez que você faz alguma coisa para a sua glória e não para a glória de Deus, para a glória da sua igreja e não para a glória de Deus, você está agredindo, você está dando um tapa na cara de Deus, do seu caráter. Por isso que as pessoas acham que inferno é uma punição muito severa da parte de Deus para pecadores. Não é. Não é, entenda essa frase que eu vou te colocar, que vai te ajudar a entender que inferno é uma necessidade, é uma questão de justiça. Alguém falou assim: o pecado do ser humano é sempre infinitamente repugnante e hediondo. Por quê? Porque ele rejeita e ataca o caráter daquele que é infinitamente digno, santo, justo e bom. Quando você peca, você não está fazendo, não está só cometendo um deslize, você está atacando o caráter daquele que é digno, santo, justo e bom. É uma grande agressão, é uma agressão hedionda que você está fazendo, é uma idiotice da sua parte e da minha, quando peco. Quais as consequências do pecado? São horríveis, são horríveis. O pecado produz prazer imediato e ilusório. Por isso que pecamos, por isso que caímos nas armadilhas do pecar,
Porque o pecado ele produz um prazer imediato, ilusório e anestesiante. A gente fissurado pelos prazeres imediatos do pecado, a gente se torna prisioneiro do pecado. O pecado, ele produz ignorância, escravidão, tristeza, culpa, miséria, condenação, doença e morte. A Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. Na vida do indivíduo e na vida da sociedade. Olha ao seu redor. Veja o que uma sociedade revoltada contra Deus, uma sociedade que despreza Deus. Chega no aniversário de Jesus, eles falam de duende, falam de Papai Noel, falam de tudo, menos de Jesus, porque eles não gostam de Jesus, eles não gostam das demandas de Jesus a uma vida de retidão, justiça e pureza. Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não querem Jesus, não querem a luz, eles querem o bebê. Jesus, o bebê romantizado, vamos adorá-lo, é bonitinho, fofinho, mas deixa ele lá na manjedoura. Mas olha ao seu redor e veja o que a sociedade revoltada produz. A sociedade, quando dá as costas para Deus, ela produz pessoas orgulhosas, líderes orgulhosos, anônimos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, fingidos, fúteis, materialistas, mentirosos, medrosos, violentos e tolos, que promovem toda sorte de coisa ruim. A nossa sociedade, os nossos governos, os nossos formadores de opinião, o que eles promovem? Eles promovem a destruição da família, o divórcio fácil, a destruição da liderança masculina no lar, a morte de crianças através do aborto. Para que ter crianças? Vamos ganhar bastante dinheiro, vamos poder viajar, vamos ter casa, vamos matar as crianças, não vamos ter crianças. A sociedade sem Deus produz o ateísmo, o desprezo à fé cristã, a guerra contra os absolutos milenares das Escrituras, da Igreja de Cristo. A sociedade sem Deus produz o liberalismo teológico, o sincretismo religioso, o marxismo cultural, o feminismo, o culto ao corpo, a idolatria de animais, a banalização do sexo, a ideologia de gênero, e agora a última coisa é o transgenerismo. É a mudança de sexo através do uso de hormônios e cirurgias, aprovado e decretado até por certos governos. O próprio Obama ficou elogiando no seu governo um homem que teve a coragem de passar por essa cirurgia, patrocinado com fundo governamental. Passaram-se alguns anos, esse homem se arrependeu. Passaram-se alguns anos dos homens sem Deus terem aprovado coisas que Deus detesta, que Deus não aprova. O que aconteceu? Pesquisas da Organização Americana para a Prevenção do Suicídio estão revelando que 41% dessas pessoas que com a ajuda de governo mudam de sexo através de cirurgia e tratamento hormonal, essas pessoas, 41% delas tentam dar fim à própria vida. Isso não resolve o conflito existencial dentro delas. Esse é um perfeito exemplo do que acontece quando o homem abandona a Deus e tenta dirigir sua própria vida. Romanos 1, 21, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Os homens, a sociedade, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Tem muito professor de universidade que, dizendo-se sábio, na verdade, sem Deus, ele é um tolo. E ele influencia muitos jovens. Mas a boa notícia do Natal é que Cristo é Rei dos Reis e Ele veio a esse mundo para nos libertar. A boa notícia do Natal é que Cristo liberta. Cristo liberta. 1979, Deus me deu o privilégio, aos 18 anos, no dia do meu aniversário, ir numa loja com meu pai e dar entrada num Fuscão azul. Era o carro da época. Dei entrada num Fuscão azul. E eu estava tão feliz e tão contente. 3 anos ajuntando dinheiro para dar aquela entrada naquele carro. E eu estava tão grato a Deus, que eu decidi, eu falei, nesse carro precisa ter algum adesivo, alguma coisa que glorifique a Deus. E eu comprei um adesivo numa livraria evangélica, um adesivo que dizia assim: Cristo liberta. Cristo liberta. Daí um amigo meu, um pouco mais teologizado, falou para mim: Silas, essa mensagem é incompleta. Cristo liberta.
Ele falou, a pessoa doente vê seu carro, lê lá, Cristo liberta. Ele vai pensar, Cristo liberta do problema crônico que eu tenho de saúde. O desempregado vai achar, Cristo liberta, acho que Cristo liberta-me do desemprego. O outro endividado fala, Cristo talvez é a solução para as minhas dívidas. O jovem feião, ele fala, Cristo me liberta da feiura. A moça solteira, ela fala, Cristo pode me libertar da solteirice. Está muito vaga esta declaração, Cristo liberta. Por isso eu quero trabalhar isso com vocês de uma forma mais clara. O coral já fez um ótimo serviço, o pessoal do teatro, a mensagem da cantata já falou. Eu vou repetir e enfatizar, porque às vezes a música nos distrai. A música é uma bênção, mas Jesus não veio cantando, Ele veio pregando, e por isso que eu estou pregando aqui. Nessa igreja a gente valoriza a pregação. A música, ela é um acessório que ajuda e prepara os nossos corações para a pregação. Então vamos lá, Cristo nos liberta, o Rei dos Reis veio ao mundo para nos libertar. Libertar do quê? Eu começo dizendo para você, em primeiro lugar, Cristo Jesus, Ele é maravilhoso, e Ele pode, e Ele tem poder para nos libertar da culpa do pecado, da culpa do pecado. Sabe, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, vem uma coisa chamada convicção, sentimento de culpa, vergonha, medo de julgamento e juízo de Deus sobre nossa vida. Essa convicção é uma coisa muito ruim, desagradável, mas faz parte do processo de conversão. A pessoa, antes de abraçar a Jesus, ele precisa sentir o peso da sua ignorância, do seu pecado, da sua rebeldia contra o Rei dos Reis. E a pessoa sofre uma tortura mental, emocional, mas daí o Espírito Santo não nos abandona nessa tortura. O que Ele faz? Ele nos leva aos pés da cruz de Jesus Cristo, onde nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo fazendo aquela oração sacerdotal, onde Ele fala, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Por isso que na primeira ceia do Senhor, Jesus Cristo pega o cálice cheio de vinho e fala, esse vinho representa o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Por causa da pessoa perfeita de Cristo, sua vida perfeita aqui na terra, sua dignidade e sua morte em nosso lugar, Deus perdoa a nós pecadores. João fala isso muito claro, João 9, a igreja conhece de cor esse versículo, fala assim, porque se nós que pecamos, confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados. Sabe, o rei Davi, esse homem escolhido por Deus e que amava Deus, este homem maravilhoso, que vivia uma vida cristã tão bonita, ele pecou e pecou feio, ele cometeu pecados hediondos, e o Espírito Santo tocou seu coração, e o quebrantou, e ele experimentou o verdadeiro arrependimento. Davi perdeu o sono, Davi perdeu a saúde, ele emagreceu, ele se tornou uma pessoa assim, que parecia uma pessoa mórbida, mas ele confessou o seu pecado a Deus, ele foi humilde o suficiente para jogar aberto com Deus. Deus, o que eu fiz é horrível aos teus olhos, por favor, tem misericórdia de mim, perdoa. E Deus o perdoou, o restaurou e ainda o usou para continuar servindo o seu nome. E no Salmo 51, Davi fala assim, como é feliz, como é abençoado aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz o homem, a mulher, que de Deus recebe o perdão dos seus pecados. Cristo nos liberta da culpa do pecado. Mas não é só isso que Cristo faz. Na sua missão aqui na terra, Cristo também nos liberta da penalidade do pecado. Ele nos liberta da culpa do pecado, mas Ele também nos liberta da penalidade do pecado, das consequências do pecado. Meu amigo, quando eu tinha 18 anos, um amigo meu, ele trabalhava no caixa desse pequeno mercado de sua família. Seu pai era o dono, a família toda trabalhava naquele mercado, ele ficava no caixa. E ele começou a comprar muita coisa com o seu salário. O pai desconfiou, e já fazia anos que esse menino estava tirando dinheiro, roubando a própria família. É isso, o ser humano não presta. Você olha para o menino e fala, que menino bom, menino honesto, mas
não consegue resistir às tentações. E esse menino foi descoberto. Meu amigo. E ele achou que o pai dele ia expulsar ele, desonrá-lo, iria talvez chamar a polícia, coisa assim, mas ele confessou o seu pecado, ele se quebrantou diante do pai, diante da família, e o pai o perdoou, o pai não o rejeitou. Mas esse pai do meu amigo falou para ele: ok, eu não te rejeito, eu te perdoo, você vai continuar trabalhando no caixa, mas tem uma coisa, eu não te isento de pagar tudo que você roubou, você vai dar um jeito de devolver tudo. Nós vamos parcelar a sua dívida, e você vai trabalhar por anos, mas você vai devolver para a família tudo que você roubou. Você imagina se Deus fizesse isso conosco? Ele falou: eu vou te perdoar, mas você vai agora ficar no inferno um bom tempo para pagar por tudo que você fez. Graças a Deus, Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Jesus não só nos liberta da culpa do pecado, mas Ele nos liberta também da penalidade do pecado. Ele nos liberta da penalidade do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala que justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus, está tudo bem entre nós e Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado é diferente de ser perdoado. Ser perdoado é uma coisa muito boa, mas melhor ainda é ser justificado junto com o perdão. Ser perdoado significa: eu sou culpado, mas os meus crimes, eu sou culpado, mas meus crimes não são considerados. Eu sou culpado, mas a pessoa contra quem eu pequei não vai considerar, ele vai colocar de lado o meu pecado, e graças a Deus por isso. Agora, ser justificado significa: eu era culpado, mas eu fui julgado e fui declarado inocente das minhas acusações, eu estou livre de qualquer culpa ou condenação. A Bíblia fala sobre uma tal de dupla imputação, que aconteceu no Calvário. O que é essa dupla imputação que aconteceu no Calvário? Diz que na cruz, Deus, Ele imputou, Ele atribuiu a Jesus Cristo todos os nossos pecados, e no dia da minha conversão, da sua conversão, Deus atribui toda a justiça de Deus a nós. Olha que troca ruim para Jesus e maravilhosa para nós. Ele assume todos os nossos pecados, nós assumimos toda a sua justiça, sua vida perfeita, seus méritos. No Calvário, Jesus assumiu a minha culpa, o meu erro, a minha dívida, as minhas burradas, e eu assumi toda a sua pureza, perfeição moral, santidade, dignidade diante de Deus. Por isso que Romanos 5,19 fala assim: pela desobediência de um homem, Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Assim também, pela obediência de um só homem, Jesus, muitos se tornaram justos e justificados diante de Deus. Romanos 5,9 fala: na cruz do Calvário, nós fomos justificados no sangue de Jesus. Que bênção, que maravilha, que privilégio, que libertação. Por causa do amor de Deus e por causa da graça de Jesus Cristo, você agora pode dizer, cristão, adeus aos sentimentos de culpa, adeus à vergonha das burradas minhas do passado, adeus às acusações da minha consciência, adeus às assombrações do passado que me perseguiam, adeus ao medo do juízo e da condenação divina. Bem-vindo, bem-vindo à paz com Deus e paz de Deus, bem-vindo à minha nova identidade em Jesus Cristo, bem-vindo à paz interior, bem-vindo aos novos propósitos, valores e à família de Deus, bem-vindo às promessas e providências de Deus, bem-vindo à certeza da salvação, à certeza da presença de Deus conosco, bem-vindo à paz de Cristo, que excede todo entendimento. Ninguém consegue explicar a paz que Cristo confere para os cristãos. Agora, tendo recebido de Deus livramento da culpa do pecado, da penalidade do pecado, e isso pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, não pelas obras da lei, não pelas minhas caridades. O que acontece? Eu fui liberto, eu estou salvo pela graça de Cristo. Sabe, você fica constrangido, você fala: puxa, Deus fez tudo isso por mim, apesar de tanta coisa errada na minha vida. Você fica feliz, contente, mas nasce em você, por amor e gratidão a Deus, nasce em você o medo de cair outra vez,
o medo de abandonar o bom caminho, de voltar à velha vida. Mas graças a Deus, terceiro ponto dessa mensagem, que o Cristo que nos liberta da culpa do pecado, da penalidade do pecado, esse Cristo também nos liberta da escravidão do pecado. Ele impede você de voltar à velha vida, Ele te protege, Ele te dá o Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 5, 14, fala assim: portanto vocês agora, salvos pela graça de Cristo, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, mas não ofereçam mais os membros dos seus corpos ao pecado, mas ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus falou: a vida toda, o diabo fez de vocês gato e sapato, vocês não tinham escolha, vocês eram escravos do pecado. O diabo falava: fuma, você fumava. O diabo falava: mente, você mentia. Seja egoísta, você não tinha escolha, você era escravo. Mas quando Jesus chega, Ele fala: gente, vocês estão agora num novo esquema, vocês foram libertos do domínio do diabo e do pecado. Só que vocês talvez tenham uma mente ainda condicionada, achando que vocês são obrigados a continuar pecando. Vamos descondicionar esta mente. Por isso que ele fala aqui em Romanos: olha, não ofereçam os membros de vocês. O pecado não está mais dominando vocês, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Agora vocês estão livres para viver para a glória de Deus, para obedecer a Deus, viver de forma grata e obediente a Ele. Então, gente, resumindo, na cruz do Calvário, Jesus não só conquistou o perdão dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados, mas também a libertação da escravidão do pecado. Na cruz, o diabo perdeu o seu domínio, controle e poder. Por isso que igrejas evangélicas que realmente pregam o evangelho, elas estão repletas de membros que são ex-isso, ex-aquilo. Nossa igreja mesmo, tem gente que é ex-alcoólatra, tem gente que é ex-adúltero, tem gente que é ex-mentiroso, tem gente que é ex-egoísta, tem gente que é ex-vaidoso, tem gente que é ex-homossexual, tem gente que é ex-adúltero, ex-isso, ex-aquilo. A igreja de Cristo está cheia de ex, porque Jesus, Ele quebra o domínio, a escravidão do pecado. No filme, cujo título em português é Nunca Mais, Jennifer Lopez ela faz o papel de uma garçonete pobre, que é paquerada e conquistada por um homem muito rico, e ela casa-se com esse homem. Só que esse homem é infiel. Ele quer que ela aceite o fato dele ter várias mulheres, e ela não aceita isso. E quando ela tenta reclamar da infidelidade dele, e ela recebe o primeiro de muitos tapas na cara. E o casamento dela, através do filme, vai mostrando que o casamento dela se transforma num ringue, onde esse homem abusa dela e causa muito sofrimento, físico e psicológico a ela. Daí, no meio do filme, aparece quem? Aparece um amigo dela. É um perito em artes marciais. E esse homem investe nela e dá a ela um treinamento de primeira em artes marciais. E esse homem capacita Jennifer Lopez para defender-se e enfrentar esse marido à altura. E a partir daquela fase na vida dela, ela passa a ter condições de se proteger, enfrentar o marido e pô-lo para correr. E a gente vibra no cinema quando aquele homem perde numa luta com ela. Eu estou falando isso porque a Bíblia, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, diz que o diabo era o nosso marido opressor. A vida toda ele vem nos oprimindo, nos batendo, nos dominando, nos controlando, nos escravizando ao pecado. Mas Tiago fala que Deus, em Jesus, é um perito em artes espirituais, que nos proporciona treinamento, força e poder. E quando nós nos sujeitamos a Ele, Ele nos dá condições de enfrentarmos o diabo, de forma que o diabo foge de nós. Arrependei-vos dos vossos pecados, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Resisti o diabo, e Ele fugirá de vós. É isso que Tiago fala. Jesus complementa essa ideia, lá em João 8,34, quando ele fala: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O homem, ele acha que ele está curtindo o pecado, na verdade o pecado é que está curtindo ele.
Jesus fala isso, todo aquele que vive pecando, ele é um escravo. Mas Jesus fala, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, porque Jesus é o Rei dos Reis, o grande libertador. Encerrando a minha fala aqui, eu digo o seguinte, olha, graças a Deus por todos vocês, que por Cristo, por meio de Cristo, já foram libertos da culpa, da penalidade, da escravidão do pecado. E eu queria ouvir de você um aleluia. Se você já foi liberto da culpa, da penalidade e da escravidão do pecado, eu queria ouvir você dizendo, glória a Deus, aleluia. Posso ouvir? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero falar com você, que ainda, talvez chegou aqui e está ouvindo tudo isso pela primeira vez, ou pela primeira vez o Espírito Santo está abrindo, né? Ele te preparou através das músicas e através dessa palavra, Ele está trazendo aquela convicção, que você não é cristão coisa nenhuma, você precisa experimentar Jesus de verdade na sua vida, você precisa ter esse toque do Espírito Santo, e quem sabe o Espírito Santo já está tocando você. Mas hoje a sua realidade ainda é de uma pessoa escravizado e oprimido pelo diabo e pelo pecado. E eu digo para você no final desta minha palavra, olhe para a pessoa de Cristo, não olhe para a Igreja Batista não salva, não liberta ninguém. Olhe para Jesus Cristo, olhe para a sua cruz, olhe com fé, pare de confiar em você mesmo. Esse é o problema do pecado, ele leva a gente a querer confiar em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa força. Eu posso, eu quero, eu consigo, assim diz o homem que não crê em Jesus Cristo. Mas o homem que crê em Jesus Cristo, ele não confia em si mesmo. O Espírito Santo mostra para ele que ele é uma ovelha fraca, frágil, desprotegida, ele precisa do bom pastor. Então faça isso. Pare de confiar em você mesmo, pare de confiar nas suas boas obras, nas suas próprias forças. Provérbios 3 fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida, e Ele agirá, Ele endireitará as suas veredas. Tudo aquilo que o pecado entortou na sua vida, estragou na sua vida, Deus vai endireitar. Não pensa que nós, membros dessa igreja, como cristãos, todos nós temos a vida toda certinha, não. A gente vem para cá com a vida toda torta, e Deus vai trabalhando em nós, num processo que a gente chama de santificação. Deus vai trabalhando o nosso caráter, trabalhando as nossas finanças, o nosso casamento, trabalhando os nossos relacionamentos, as nossas atitudes. Confie no Senhor. Se você está aprisionado ao pecado, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor Jesus em todos os seus caminhos. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Quanta gente já tentou agradar a Deus, viver uma vida perfeita sem Jesus, não consegue, você não consegue. Paulo falou o seguinte, é uma palavra que serve para você, ele falou, se você, pecador, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Pedro falou assim, arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. Olhe para Jesus, olhe com fé, creia nele, receba a vida eterna. Na pessoa de Jesus Cristo, você encontrará o arrependimento. Talvez é isso que você precisa fazer agora, hoje à noite. Falar, Deus, Espírito Santo, me dá arrependimento. Eu amo o meu pecado, eu não consigo me arrepender dos meus pecados, do meu egoísmo, eu não consigo, Senhor, me dá arrependimento. Me dá, Senhor, aquela convicção do pecado, que me leva a sofrer e sentir tristeza por causa das minhas agressões contra a lei de Deus. Clame isso, esse é um presente, Deus pode te dar. E quando você receber isso de Jesus, e você receber dele a fé, e você clamar a ele de coração por salvação, você receberá dele libertação da culpa do pecado, libertação da penalidade do pecado, libertação da escravidão do pecado. Você receberá uma coisa que chama regeneração, nova vida. As pessoas da tua família vão perceber que você não é mais a mesma pessoa, você mudou.
Acontece muito com pessoas que vêm para a nossa igreja e começam a ouvir o evangelho e são tocados e transformados. A família, em primeiro lugar, acha ruim, depois fala, essa pessoa está diferente, não é mais a mesma. E isso vai acontecer com você, espero que aconteça. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, obrigado, Senhor, por todos aqui, que neste Natal e durante o ano todo, adoram não o bebezinho, Jesus, mas adoram o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Libertador, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, aquele que é digno de fazer o que Ele quiser com o meu namoro, com as minhas finanças, com a minha saúde, com o meu ministério, com o meu trabalho, com o meu casamento. Senhor, nós te louvamos por todos aqui, que já tiveram os seus olhos abertos para entender que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E agora, Senhor, nós clamamos, tem misericórdia deste ou desta que chegou aqui, Senhor, talvez até já envolvido com religião, envolvido com filosofia religiosa, talvez se achando bom aos seus próprios olhos. Pai, por favor, toca esse coração, dê a essa pessoa, Pai, a convicção do pecado, mas leva logo essa pessoa aos pés da cruz de Cristo, para que ela possa, Senhor, ser salva por Cristo, para que ela possa ser quebrantada diante dos pés de Cristo e receber dele a salvação que só Ele pode dar. Dá a nós, Pai, a alegria de ver essa pessoa, Senhor, iniciando uma nova vida com Cristo na Tua presença. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma palavra de gratidão da minha parte. Sou grato aos meus mestres, os pastores dessa igreja, que me dão ferramenta de praxis pastoral e me proporcionam a experiência para essa execução que nós temos aqui. Sou grato às pessoas que graciosamente contribuíram direta e indiretamente para a conclusão desse musical. Dentre essas pessoas eu cito a diretoria dessa igreja, os pastores da IBCC, como eu já disse, a Ciomara, Roberta, o Marcos da manutenção, Marquinhos, a diretoria do coral, que é uma bênção na minha vida, o Valdemir, que fez essa cortina toda aqui, meus queridos, o Vini, que hoje é um dos meus melhores amigos que está ali no som, a toda a equipe técnica, ao pessoal da internet, ao Sérgio, Davi, David Franklin, equipe do teatro, equipe da dança, incluindo a Júlia, no final aqui, aos contra-regras, músicos que me ensinam muito mais do que vocês podem imaginar, até a IB Fonte, que nos emprestou microfones de violinos, que nós não temos, mas vamos ter, e ao nosso lindo coral. Em especial, eu quero agradecer a minha esposa, que me completa e ainda ajuda nas coisas que eu não conseguiria pensar e nem os meus braços poderiam alcançar. Você, que eu não sei onde está, minha mulher, é a mulher virtuosa dita na Bíblia, e eu a encontrei pela misericórdia do Senhor. Uma palavra de gratidão à minha pequena filha, pois o seu nascimento me motiva a deixar um legado, não um legado musical e nem um legado financeiro, mas do temor de Jesus Cristo e também pela sua causa, além do reconhecimento do seu sacrifício vicário na cruz. Essa é a minha função. E acima de todas as coisas, sou grato a Deus, que planejou revelar-se a nós por meio da palavra escrita, e que nos dá a oportunidade de louvar o seu nome, e viver a esperança de um dia cantarmos ao seu lado, melodias jamais ouvidas ou executadas. A Ele seja a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Meus amados, eu me sinto muito honrado de ter a presença de vocês aqui. Mas em especial ontem eu conheci uma pessoa que eu nunca achei que eu conheceria na minha vida. Há um grupo que sempre me inspirou desde adolescente, que é o Grupo Prisma. E hoje eles estão aqui. E eu
convidá-los a vir cantar conosco. Porque, de verdade, eu cantei desde aquelas primeiras músicas, das mais antigas até as mais novas. Eles são uma inspiração musical para muitos músicos. Vocês podem vir aqui nos ajudar? Pode ser nessa última música, meus queridos? Batera, você topa, Heraldo, deixar ele tocar? Becks do coral, vocês dão os seus microfones para eles? E vamos cantar juntos essa última música que foi o solo da... E eu quero pedir todo mundo, até a Júlia aqui dançando, pode ser? Como a última música, e todo o elenco, por favor, venha à frente, porque eu quero foto. Meus amados, que Deus abençoe a vida de todos e muito obrigado pela presença. E toda a honra e toda a glória somente a Deus. Amém? Diz que Deus a Gabriel
Obrigado pela presença. Pastor? Pastor Silas. Tá sem voz, sem ar, né? Que lindo, que gostoso, que bênção. Vontade de continuar, né? Não tem mais uma música, não? Vamos mais uma? Vamos mais uma música, vai, gente. Não vamos parar, não. Esse clima tá tão bom, tão gostoso. Mais 3 minutos. Vamos se assentar, vamos mais uma música. Vamos lá. Eu tenho uma oração para a gente encerrar esse culto. Ela vem da palavra de Deus e ela diz assim: ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, sobre nós levante o seu rosto e nos dê tua graça, teu amor, tua paz, tua sabedoria, teu poder, para nós sairmos daqui e viver o teu evangelho de uma forma que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, coral. Obrigado, Robson. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Senhor Deus. Valeu, gente. Valeu. Seu nome?